Olá, gente. Estou aqui com vocês de novo, um pouco cansado, então hoje o vídeo vai ser um pouco mais curto. Peguei uma viagem vindo de Altazes para cá, a gente entra pela madrugada, atravessa a ponte e as pontes caíram, tem as balsas aí fazendo transporte, é realmente uma epopeia. E isso não é nenhum privilégio nem nada de extraordinário, porque a nossa população no interior faz isso todo santo dia. Então, a epopeia o Amazonas está dessa forma como está já há décadas sem qualquer solução, qualquer proposta de solução realmente a médio ou mesmo a longo prazo. Mas a temática não é essa. A temática de hoje é o assunto de hoje, que pode ser o assunto que se acabe hoje, até porque o fato é de hoje, mas interessa por conta das repercussões. Na data de hoje, pela manhã cedo, aconteceu um blackout, outros disseram um apagão, que apagou o Brasil inteiro, menos Roraima. Então, sobre o assunto de hoje, blackout, energia elétrica, apagão, lá vamos nós. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Bom, assim, o fato, está aí para que você possa acompanhar, o fato é que, mediante um problema no Linhão de Tucuruí, segundo as informações que foram tratadas até agora, aconteceu uma falha em cadeia em todo o sistema e todos os estados da federação acabaram sem energia elétrica, alguns por poucas horas, outros ainda por muitas horas ainda. Essas questões vão estar evoluindo ao longo do dia, ao longo da semana, e se puder eu vou colocando ou adicionando informações aí na descrição para que você possa pegar e observar com mais cuidado. O único estado que não foi desconectado de energia elétrica foi Roraima. E o motivo disso é porque Roraima não está ligado ao chamado Sistema Interligado Nacional e não está ligado a todo esse sistema e faz com que a sua geração de energia seja feita de forma independente. Hoje, a grande maioria através de termoelétricas, o que tem gerado efetivamente um problema com relação à própria sustentabilidade ambiental, o que é algo que precisa ser modificado. Mas esse é assunto para ser discutido em outro momento. O fato é que se desconectou o sistema de energia e todo mundo ficou de uma hora para outra no século retrasado, né? Se acaba a energia, todo mundo volta efetivamente à barbárie. E aí, algumas reflexões disso são extremamente importantes. Como, por exemplo, eu sou da área tecnológica e, sim, em parte da área tecnológica. E em tecnologia se discute algo muito importante chamado redundância. Então, para questões que são extremamente importantes, como é o caso do fornecimento de energia elétrica, que assim, eu não vou me dispor a explicar o quanto a energia elétrica é importante. Então, se isso for importante, eu acho que eu vou deixar até um link para que você possa pegar isso e instruir melhor. Mas assim, em situações extremamente relevantes como a energia elétrica, comunicações e outras, é importante que haja sistemas de backup ou de redundância. Ou seja, que você tenha outros mecanismos que lhe forneçam soluções alternativas para que você possa permanecer com a continuidade da prestação daquilo que é essencial. A história de botar todos os ovos numa cesta parece que continua cada vez mais presente. Então, não interessa qual seja a desculpa que seja dada para o que aconteceu, até agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, não existe informações sobre isso, ainda vai ser investigado, foi criado um comitê, um gabinete, ou qualquer nome que seja, para se descrever o que foi que aconteceu, e é importante que se entenda o que aconteceu, para que não possa se repetir. Me perdoa, gente, o interior. E se tem um problema, porque se eu não tenho sistemas alternativos para que se possa garantir o fornecimento, ao menos temporário, daquilo que é essencial, você tem a trazida da nossa civilização por algumas horas, ou às vezes por várias horas, ou às vezes por dia inteiro, ao retrocesso. E como a gente fala aqui muito de direito de desenvolvimento, base energética é a coisa mais importante que tem. Então, falha número 1 na situação referente ao fornecimento de energia elétrica, inexistência de sistemas alternativos. Qual seja mesmo o próprio parque termoelétrico para poder gerar em paralelo, qual seja rotas alternativas para além do Linhão de Tucuruí, será que eu estou falando bobagem por conta disso? Até porque o desligamento de circuitos às vezes é essencial para a própria preservação do sistema de distribuição, para evitar com que haja curtos-circuitos ou colapso de forma definitiva.
Mas o fato, de novo, é que, mais uma vez, isso acontece. Houve gente relativizando isso, dizendo, isso é uma questão normal, acontece, nem ficou muito tempo. Eu acho que não. Eu acho que fornecimento de energia nos tempos de hoje é algo extremamente sério, principalmente porque todo mundo está conectando tudo à energia. Então, quando você tem uma desconexão do sistema de energia, cai fornecimento de água, onde fornecimento de água depende de bombeamento. Aqui na nossa cidade de Manaus isso acontece também, em vários locais do Brasil também, e cai também o sistema de telefonia. O meu pai é engenheiro eletrônico, ou elétrico ainda, às vezes eu não sei a diferença, ele me briga, mas meu pai é engenheiro eletrônico. E aí, na parte de telefonia, que era a parte que ele trabalhava bastante, e assim, eu pude aprender durante muito com o tempo isso, até porque da área tecnológica me inspirei por conta dele, se discutia muito a necessidade de redundância. E no sistema de telefonia fixa, isso era muito claro, até porque o sistema elétrico de fornecimento era também paralelo. Então, podia cair energia, existiam baterias suficientes em todas as centrais telefônicas para que o sistema funcionasse durante horas ou mesmo dias. Bom, hoje, como todo mundo está utilizando telefonia celular, na medida que cai a energia elétrica, o fornecimento das torres celulares cai também. E por conta disso, se gera um apagão também de comunicação. Outro erro também que existe, que está acontecendo, obviamente, com as companhias que fazem comunicação hoje, é de jogar o fornecimento, é a sua responsabilidade por fornecimento de energia elétrica. Eu não sei quais são os limites disso. Eu prometo, eu vou me instruir melhor sobre a situação, até porque isso é extremamente importante. Porque também é um absurdo que, quando haja queda de energia, se haja queda de comunicações. E telecomunicação, obviamente, deveria ter sistema de backup também para a sua própria manutenção de funcionamento. Por quê? Mais uma vez, de uma hora para outra, porque a energia elétrica não avisa quando vai cair, cai, todo mundo se encontra no apagão. Se é de dia, como foi agora, um tanto menos pior, mas quando é de noite, um tanto bem mais complicado, principalmente quando não se tem comunicação para tanto. E isso é realmente muito sério, porque ninguém tem como comunicar nada. E no mundo que nós estamos hoje, extremamente dinâmico, tudo para. Então, você não pega Uber. Você que está utilizando as CNH digitais, você não pode utilizar. Você não faz pagamento via Pix, você não consegue se identificar em sistemas através de identidades digitais, além da própria CNH, você acaba, às vezes, com um pedaço de plástico e metal no bolso que não serve para absolutamente nada e você não consegue fazer absolutamente nada de relevante ou de importante ou de essencial. Então, realmente, energia elétrica é importante. Eu não vou cair na esparrela da discussão, nesse momento, de quem é a culpa disso. Isso realmente é irrelevante. Eu tenho acompanhado os noticiários, e aí tem pessoal de esquerda ou de direita, um jogando informação contra o outro. Assim, o meu posicionamento é de esquerda, evidentemente, mas assim, eu vou analisar essa questão pelo campo técnico. Tem gente falando sobre privatização como responsabilização sobre isso. Eu acho que ainda é muito cedo para poder fazer análise disso. É necessária investigação. Só que, independentemente disso, uma coisa já é fato: não há backup. Não há sistemas alternativos, não há redundância, isso fica claro. E o pior de tudo, não é um estado que caiu, caíram todos. Se Roraima tivesse conectado ao sistema nacional, também tinha caído também. E os prejuízos disso são incontáveis. E o que eu quero levar isso para vocês? Eu quero levar isso a duas discussões. Uma é que, como é que a gente pode levar para evitar isso? A política entra em campo para poder fazer as discussões. O grande problema da política é que as discussões, às vezes, elas perpassam a própria realidade. Olha só a discussão que você tem tido pelo óbvio no dia de hoje. Nós estamos entrando em setembro e ainda tem gente discutindo de forma completamente alucinada os atos de 8 de janeiro. Me perdoe retornar isso, mas é que continua tendo a CPMI e o pessoal continua com a maluquice, avisando que o governo Lula foi responsável pelo próprio autogolpe. Dá licença, pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Mas voltando à nossa situação. O que é fato é que uma lei de 1990, que vale até hoje, que é a Lei 8078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece de forma muito clara que o fornecedor de serviços, artigo 3º do Código, é responsável de forma objetiva, e aí eu vou colocar tanto o artigo 12 quanto o artigo 14, um para produto, outro para serviço, pelos serviços que dispõe aos seus consumidores, nós. E essa responsabilidade pelos danos que esse serviço ou a sua própria ausência pode causar, ela é uma responsabilidade objetiva. Ou seja, diferentemente da responsabilidade comum que existe no Código Civil, do binômio do artigo 186 e 927, onde há necessidade de demonstrar, além do ato, o dano
e a demonstração de culpa na responsabilização. Para o fornecedor de produtos ou serviços, o elemento culpa é desnecessário. O que precisa ver é o fato e o dano. Bom, nesse caso, para o apagão ou blackout, é inexorável que houve dano, tanto individual, para você que teve um aparelho prejudicado, portanto, para você que teve o serviço fechado, para você que não conseguiu chegar ao trabalho, como também coletivo. Então, quer queira, quer não, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, sim, a responsabilidade pela sua reparação. Então, canal de informação já vale para quem está acompanhando, buscar se você teve qualquer prejuízo e há, obviamente, a necessidade da demonstração do seu prejuízo, isso é uma culpa, não é necessário demonstrar a culpa no fornecedor de energia, você pode buscar reparação. Aí você me pergunta, de quem? Ora, o Código de Defesa do Consumidor também é muito claro em estabelecer que essa responsabilidade objetiva se faz para quem seja o fornecedor de serviços ou fornecedor de produtos. A energia é considerada como produto e o que ela faz para a sua distribuição também é considerado serviço. Então, de uma forma ou de outra, a responsabilização acontece, então a reparação deve ser feita contra a concessionária do seu estado. Daí você me diz e você observa eu falando aqui, pô, mas espera aí, foi o operador nacional do sistema, a situação aconteceu em todos os demais estados da federação. Isso aí é relevante para a reparação pelo direito do consumidor, porque é importante que alguém seja responsabilizado e se por acaso esse alguém na cadeia de fornecimento não é efetivamente o direto responsável, ele que vai buscar a reparação em cadeia daquele que entende. Isso é chamado de direito de regresso, que pode ser feito por ações regressivas. Mas esse mundo é irrelevante para o consumidor. O fato é que, aqui no Amazonas, quem ligou a energia ou então foi prejudicado pela ausência de energia, pode e deve buscar a reparação em juízo ou mesmo no PROCON dos problemas que tenha tido por conta do fornecimento. Essa é a notícia de direito. Qual é a situação para reflexão? A situação para reflexão é que isso depende de um sistema que ainda demanda compreensão. O microsistema do direito do consumidor, apesar de estar lastreado em uma legislação de 1990, ainda é um estranho desconhecido para boa parte dos operadores do direito. E, infelizmente, a gente observa isso também no judiciário. Então, muitas das vezes, as operações que existem para busca de reparação por conta de prejuízos causados aos consumidores ainda encontram bastante resistência no judiciário. É normal isso? Eu vou dizer até que sim. Até porque as discussões jurídicas elas demandam tempo para serem assentadas e a própria necessidade da implementação do devido processo legal às vezes faz com que demandas que sejam extremamente relevantes acabem levando bastante tempo. Por que eu falo disso agora? Porque o que está acontecendo hoje, em 2023, aconteceu de forma muito mais ampla nos anos aqui no Amazonas, de 2011, 2012 e também 2013. Então, em sequência, aconteceram apagões que demoraram durante horas, causando prejuízos gerais. Bom, se há prejuízo geral, há necessidade de busca de reparação coletiva. E naquela época, eu, já defensor, propus, em conjunto com diversas outras instituições, inclusive com um colega defensor, uma ação civil pública buscando a reparação da concessionária de energia pelos danos morais coletivos ou danos sociais. Existe uma diferenciação grande sobre isso, não é momento de trabalhar agora, eu trabalho em outro capítulo aí para vocês. Existe buscando a reparação tanto coletiva, quanto também abrindo a possibilidade de se haver a reparação individual para aqueles que sofreram prejuízo. Os chamados prejuízos que aconteceram de forma individual, que podem ser observados na própria ação. A ação protocolada em 2013 foi julgada recentemente em segundo grau, ou seja, no Tribunal de Justiça, somente hoje, em 2023, e ainda está pendente de recursos, e esses recursos ainda vão levar ao STJ e talvez levem ao STF. Então, o julgamento de uma ação por conta de uma situação de um apagão que causou prejuízo gigantesco aqui na nossa cidade, e um deles, inclusive, no estado inteiro, onde houve, sim, conexões com um sistema que deveria funcionar de forma interligada, mais eficiente, ainda está pendente de uma resolução. E eu tenho certeza, para quem é amazonense ou manauara que esteja acompanhando isso nesse momento, nem sabe da existência da própria ação. Porque esse é o problema que temos na atuação e na condução judicial.
não Brasil. Esse é um problema da condução judicial mundo afora. Então, assim, os processos eles acabam andando dentro da sua linguagem, da sua formatação própria, e eles acabam se desconectando da realidade. Então, para quem sofreu com prejuízo do apagão em 2013 e 2012, nós temos uma ação sendo discutida ainda hoje para a busca de reparação pelo prejuízo. Não se vai ter o sentido, efetivamente, de reparação ou satisfação pela inexistência da própria solução ou satisfação de que alguma providência que queira que não foi encaminhada para que se evitasse isso. Observem claramente que existem diferenciações entre as situações de outrora e as de hoje. Eu ouvi gente comentando, inclusive, e tem link que eu vou deixar para que você observe, que a situação do Brasil hoje é diferente, portanto, disso, porque existe excesso de geração de energia. Mas não confundamos. Uma coisa é geração de energia, outra coisa é distribuição. O Brasil pode ter excesso de geração como for, como tem sido noticiado pela imprensa, principalmente agora, desde junho. Mas não adianta nada que nós temos uma geração de energia eficiente se nós temos a distribuição, que é algo completamente diferente e é complementar, para tanto, se não funciona de forma adequada e se nós temos alguma rede caótica ou sem adequada organização. De novo, para você que é consumidor, isso é irrelevante. Você quer ligar a energia porque você paga e paga caro por ela e quer que ela funcione. Você não está pagando para você estar na instabilidade e você tem que ter sistemas geradores paralelos para que você possa ter sua casa devidamente guarnecida. Ou situações muito piores. Porque assim, eu sou defensor público há muitos anos e atuei no interior e vi que em alguns casos a falta de energia prejudicava o fornecimento de unidades de saúde. E isso é sério, porque isso leva a ceifar vidas, como já aconteceu e como pode ter acontecido no Brasil hoje. Mas bem, a reflexão é que, para uma ação acontecida em 2013, nós temos ainda hoje pendência de julgamento e sabe-se lá o que vai ser julgado pela frente. O fato é que, recentemente, eu tive acompanhando um processo, e é um processo importante para a Defensoria Pública, eu tenho acompanhado ele constantemente, e tive no STJ vendo uma discussão recente, e o ministro Herman estava discutindo justamente essa problemática. Acho que não vai ser muito difícil, eu vou colocar para que você possa observar o link sobre essa discussão específica. Ele estava discutindo justamente essa problemática, que era a ausência de compreensão dentre os tribunais e também do próprio STJ, era a observação dele a respeito do microsistema coletivo e, obviamente, no microsistema coletivo de busca de reparação ao direito do consumidor. No caso que estava sendo discutido, era uma situação por conta da cobrança da prestação de serviços não realizados de uma concessionária de serviços de telefonia e que, por base nas reclamações, principalmente de idosos que foram procurando, o Ministério Público, em determinado estado, moveu uma ação coletiva para que se buscasse a suspensão do fornecimento de serviços que não eram demandados, bem como a aplicação de medidas coletivas, inclusive reparação moral coletiva. Ora, toda essa discussão acontecida anos atrás chegou ao próprio STJ, como não poderia deixar de chegar. E quando chegou no STJ, havia uma discussão muito grande a respeito de o judiciário determinar ou não medidas coletivas se elas já estão previstas em lei. O ministro falou, peraí, mas a lei diz que é proibido matar, mas matam. Esse é o ponto. Porque se nós tivéssemos efetivamente lei e as leis fossem efetivamente cumpridas, nós não precisaríamos ir às baias do judiciário. A questão é que em processos de natureza coletiva, em especial em processo de natureza coletiva de consumo, as determinações judiciais, elas quer que não, elas assumem esse caráter, às vezes, erga omnes. Então, o judiciário acaba, por força de lei e por força das circunstâncias, acabando fazendo uma legislação em sentido mais amplo. Só que assim, essa atuação legislativa ela não é algo inesperado, até porque em todo estudo sobre teoria da decisão, se sabe que efetivamente há sim uma legislação insider tandem, é naquele caso em específico. O problema é que quando a demanda é de natureza coletiva, isso se faz de maneira extremamente ampla. Mas no caso em específico, e nesse, voltado especificamente a um prestador ou fornecedor de serviço, para que se evite que haja repetição. Daí que a busca que se tem pelo próprio Código de Defesa do Consumidor é que os efeitos de suas emanações normativas e a provocação que faz o judiciário é que as determinações sejam pedagógicas, para que se evite de se repararem os mesmos problemas da mesma forma várias vezes. Pelo que a gente observou lá, havia, obviamente, uma
incompreensão dessa necessidade. E isso realmente é complicado, porque no mundo de hoje, onde nós temos uma grande quantidade de fornecedores atuando para tudo quanto é lado e de forma muito mais impessoal, porque para você pegar e fazer a contratação de um serviço de fornecimento de telefonia, de net, de serviços bancários, qualquer coisa que seja, você tem encontrado cada vez menos atendentes presenciais e muito menos, às vezes, atendentes de forma televirtual, porque às vezes você está falando com uma inteligência artificial e você fica que nem louco, tendo que pegar e explicar o óbvio para robô ou máquina, ou gente que se comporta como robô ou máquina. E você não consegue resolver nada. Tem até piada, e muita piada, a respeito de gente que realiza todos os seus desejos e todo mundo pega. Cancela a minha net. E nesse caso não é a net fornecedora, é a net internet, por acaso. E as pessoas mostram exatamente com base nessa piada, acho que eu vou deixar uma aqui para vocês, exatamente a grande dificuldade que você tem de conversar dentro desse mundo onde nós vivemos. E assim, parece um bico, porque tem até piada sobre isso. Eu vi um camarada dizendo, na piada dizendo, a vida não pode ser somente pagar boleto e recusar ligação de São Paulo. Para que você que não entende a piada, essa virou uma praga você ter telefone, não interessa se o telefone fixo, é pior no telefone fixo, porque você não sabe quem está ligando, de número de telemarketing de forma ofensiva, ligando para Deus e o mundo o tempo inteiro. Está acontecendo isso. E como é que você consegue evitar isso? Se o judiciário, em regra, diz que isso é mero aborrecimento. Se o judiciário, às vezes, compreende que tais situações são normais do mundo onde vivemos. Não, não é normal. Não é normal. E a grande reflexão que se faz nesse momento é, do que acontece agora, efetivamente, cabe demanda contra os fornecedores de serviço pelo prejuízo que aconteceram. Mas ainda nós temos que botar fé no funcionamento do sistema judicial, porque, quer queira que não, se todos somos consumidores, inclusive quem integra o próprio judiciário, às vezes o se colocar na própria pele mostra como sendo algo efetivamente mais concreto a implementação daquilo que a legislação exige como sendo para todos. Mas não sou eu que falo. Já os justos filósofos já falavam. E assim, Dworkin já falava que efetivamente a vida depositada na mão de um magistrado civil é algo extremamente perigoso. Eu vou deixar o trecho para que você observe, para que você não veja que é somente essa criatividade parte de mim, porque não, é dele. Tá? E realmente isso é realmente preocupante e complicado. Porque eu gosto de fazer citação a respeito de literatura. E o meu amigo Rafael fala muito claramente que talvez eu conheça quase tudo quanto é distopia possível. Mas a péssima notícia que eu tenho para dar para ele, para qualquer um, é que, de uma forma mais ou menos esdrúxula, a gente está vivendo numa distopia. A gente está realmente no mundo Cyberpunk 2077, para quem gosta da referência está aí, onde você está com a vida guiada por qualquer corporação ou por qualquer instituição que tenha tamanho suficiente para poder ultrapassar e atropelar o próprio Estado. E a nós, tendo que recorrer ao Estado para poder atropelar elas, só não cabe às vezes uma coisa, que é ficar esperneando. E torcer para que a gente possa efetivamente, com base no talvez inexorável impacto que tal leniência tem dado pelo cercamento da nossa vida mediante tanta tecnologia sem responsabilidade, de que o choque disso acabe fazendo com que haja efetivamente adequação e de que a gente possa, sinceramente, viver do jeito que a gente queria, viver em paz e sem sobressalto. Muito obrigado.